Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 3. João, capítulo 3, nós vamos ler os versos de 1 a 15, e eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre a seguinte pergunta: você é mesmo um cristão? Você é mesmo um cristão? Estou muito feliz em saber que os adolescentes vão estudar o livro Sou Mesmo um Cristão, da editora Fiel. Eles farão isso em janeiro, como foi anunciado. E eu quero encorajar os pais a trazer seus filhos adolescentes para este curso de férias. E aproveitem e estejam conosco no culto de oração, enquanto eles estudam lá aquele livro tão maravilhoso. Mas hoje à noite, você é mesmo um cristão? João 3, de 1 a 15, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é o mestre. Infelizmente a NVT coloca um artigo indefinido aqui. E existe um artigo no grego, mas ele é definido. A versão Almeida, revista e atualizada, ela omite o artigo. Mas se você quiser riscar, você não está blasfemando, risca esse um mestre e coloque o mestre. Respeitado em Israel. E não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, ou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Gente, houve um tempo em que quando alguém se dizia crente, você podia acreditar. Os mais antigos sabem disso. Houve um tempo quando alguém se dizia cristão, nascido de novo, você podia pôr fé em tal declaração. Não é mais assim, os tempos são outros. E eu acredito de todo o coração que John MacArthur acertou em cheio quando ele afirmou o seguinte: nem todos os que afirmam ser cristãos são realmente cristãos. Incrédulos fazem falsas profissões de fé em Cristo, e as pessoas que não são verdadeiramente cristãs podem ser enganadas ao pensarem que são cristãs. Fecha aspas. Por quê? O que teria acontecido com a cristandade, especialmente com o círculo evangélico do nosso país? Por que uma afirmação tão séria como esta, tipo, eu sou crente ou eu sou cristão, por que esse tipo de afirmação não pode mais ser tida como certa para a maioria ou grande parte daqueles que professam fé em Jesus?
John MacArthur escreveu um livro excelente chamado O Evangelho segundo Jesus, da editora Fiel, onde ele diz o seguinte sobre o estado da igreja e por que geralmente hoje muitos dos que se dizem crentes ou cristãos não são. Ele diz assim, abre aspas, a graça barata e a falsa fé de um evangelho distorcido estão arruinando a pureza da igreja. O amolecimento da mensagem do Novo Testamento trouxe consigo um inclusivismo apodrecido, que de fato vê quase qualquer tipo de resposta positiva a Jesus como equivalente à fé salvadora. Os cristãos de hoje são suscetíveis a aceitar qualquer coisa como fé autêntica em Cristo, com exceção, é claro, de uma rejeição declarada a Jesus. O evangelicalismo moderno desenvolveu uma margem grande demais, abraçando até aqueles cuja doutrina é suspeita ou cujo comportamento indica um coração em rebelião declarada às coisas de Deus. Fecha aspas. É lamentável, gente, mas é a mais pura verdade. Os tempos são outros, as coisas mudaram para pior, muito pior. Hoje à noite, portanto, eu quero ajudar você a responder a seguinte pergunta: como saber se eu sou de fato um cristão? Como saber se eu sou de fato um crente em Jesus Cristo? Para aqueles que se chocam quando eu faço esse tipo de colocação para uma igreja, devem se recordar do que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no último capítulo, quando ele pede para que os membros de Corinto se examinassem para saber se de fato estavam na fé. Como saber se eu sou mesmo um crente? Como saber se eu sou mesmo cristão? O texto que nós temos para hoje tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. João, ele está nos relatando a visita de Jesus a Jerusalém. É o comecinho do ministério público do Filho encarnado de Deus, como temos visto. E a história dessa visita de Jesus à capital da fé de Israel, ela é breve. A gente lê que Jesus subiu à cidade para a festa da Páscoa, encontrou a casa do pai dele em um estado de imundície espiritual lamentável, fez aquela limpeza no templo, João 2, de 13 a 22. Acontece que, com o consentimento dos líderes religiosos de Israel, afinal de contas, eles tinham enormes interesses na participação dos lucros financeiros do templo, aqueles líderes permitiram comerciantes e negociantes dentro do templo, vendendo e comercializando, roubando assim a glória de Deus. Jesus fica muito irado com isso, como vimos, faz um chicote de cordas e expulsa do pátio dos gentios, inaugurando assim, naquele momento, uma série de confrontos com os líderes judeus. Antes desse episódio, João 2, de 1 a 12, Jesus esteve numa festa de casamento, lá em Caná da Galileia, onde ele realizou o primeiro milagre público dele. Portanto, é bastante provável que depois daquele primeiro sinal, daquele primeiro milagre em Caná da Galileia, o Senhor tenha realizado outros sinais que não foram registrados neste evangelho, como o próprio João diz que aconteceu, João 20, verso 30, João 21, verso 25. Além do milagre, além do sinal em Caná da Galileia, parece que Jesus fez algo mais. E prova é o que está contido em João 2, 23, que diz assim: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Dentre esses muitos que creram em Jesus, a gente é informado a respeito de um homem em especial, alguém de destaque entre os judeus,
O versículo 10 que a gente leu diz que ele é o mestre em Israel. Jesus o chama assim. Escuta, Nicodemos, você é o mestre em Israel e não sabe dessas coisas? No entanto, esse mestre em Israel, ele vai ao encontro do mestre, com M maiúsculo, ele vai ao encontro de Jesus. O nome desse homem é Nicodemos, e nesse ponto da narrativa, o que João quer mostrar para nós, João quer revelar a nós a onisciência de Jesus. João havia acabado de dizer que Jesus não confiava nesses muitos que creram nele, lembra disso? Final do capítulo 2, João nos conta que Jesus não confiava nesses muitos que creram nele. Por quê? Porque ele conhecia a todos, e ninguém precisava dizer a Jesus como é o homem. Ouça bem essas palavras. Muitos creram nele, Jesus não se deixava, não confiava neles porque conhecia eles. Ninguém precisava dizer como é o homem, porque Deus ou Jesus conhece a natureza do homem. E aí o capítulo 3 começa dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Será que João não poderia ter apresentado Nicodemos sem dizer que ele é um homem? É óbvio que sim. E por que, portanto, João insere essa expressão no versículo 1 de João capítulo 3? Porque João quer que a gente enxergue que Nicodemos é um dos homens que creram em Jesus, e Jesus, por ser onisciente, por conhecer tudo e todas as coisas, não confia nele. A história de Nicodemos, ela prova para nós a divindade gloriosa de Jesus. A história de Nicodemos está aqui, dentre outras coisas, para nos revelar que Deus em Cristo é onisciente. João nos apresenta como Deus é sabedor, como Deus é conhecedor de todas as coisas no passado, no presente e no futuro, dentro e fora do coração do ser humano. João, gente, quer nos garantir que Jesus sabe quem nós somos. João quer que a gente leia esse texto com um frio na espinha, como que dizendo: o Senhor me conhece verdadeiramente. As pessoas podem impressionar, podem se impressionar com o seu jeito de ser, com o tamanho da sua fé, com a qualidade de cristão que você apresenta ser, mas o fato é que Jesus vê e conhece o seu coração. É isso que João quer mostrar para nós. E aí eles separam um exemplo em particular, um belo exemplo, o de Nicodemos. Veja o caso de Nicodemos. Jesus olhou para o coração daquele homem e deu a ele uma resposta, para muita gente deselegante, que demonstrou onisciência, demonstrou conhecimento de todas as coisas. Jesus nem ao menos afirmou o que Nicodemos disse. Jesus nem ao menos negou o que Nicodemos disse. Jesus nem ao menos refutou ou reconheceu o que Nicodemos disse. Jesus simplesmente confrontou Nicodemos dizendo: Nicodemos, vamos deixar as coisas bem claras. Você não é um cristão. Eu conheço você. Leia de novo o texto. Havia um homem fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais, lembra daquelas muitos que creram por causa dos sinais? Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. O que você espera de Jesus nesse momento? Muito obrigado pelo reconhecimento do fato de que eu sou um mestre. Muito obrigado por saber que eu tenho poder da parte de Deus para fazer milagres. No entanto, todavia, contudo, mas não é assim, Jesus corta na raiz. Aliás, eu fico com a impressão de que Jesus não deixou Nicodemos seguir com a frase. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, Nicodemos.
quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus é franco, ele é direto ao ponto, sem perder, contudo, a graça. Porque Jesus é cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça porque ele ouviu Nicodemos. Ele recebeu Nicodemos. Ele deixou Nicodemos se apresentar a ele deixou Nicodemos começar a falar, mas ele é cheio de verdade, porque no momento em que ele ouviu as palavras de Nicodemos, ele lhe confronta com toda a sabedoria, com toda a verdade. Nicodemos, se você não nascer de novo, você continuará cego e não verá o reino de Deus. João quer que a gente saiba que Jesus sabe de todas as coisas. De novo a pergunta, você é mesmo um cristão? Olhe comigo para esse texto de João e vamos buscar juntos a resposta. Há 3 observações que eu quero fazer a partir desse texto. Primeiro, para ser cristão, você precisa nascer de novo. Segundo, ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus. Terceiro, o cristão demonstra os efeitos do novo nascimento. Vamos lá? Para ser cristão, você precisa nascer de novo. Gente, Nicodemos, a gente precisa começar dizendo isso. Nicodemos não faria o tipo do bom irmão para dar testemunho nos grandes encontros nas igrejas. Por que eu digo isso? Porque Nicodemos não era um ex-drogado, ex-bêbado, ex-ladrão, ex-traficante, ex-condenado, ex-assassino, ex-pervertido sexual, ex-serial killer. Ele não é nada disso. Nicodemos é um típico bom mocinho. Ele é moço de igreja, ele nasceu e cresceu na igreja. Ele nunca experimentou o mundo. Gente assim, bons mocinhos, geralmente não têm bons testemunhos para dar. Digo o seguinte, eles não têm histórias poderosas de transformação para contar e para impressionar os outros. Por quê? Porque eles sempre foram certinhos. Viveram a vida toda na igreja. Assim era Nicodemos. Nicodemos, note em primeiro lugar, era fariseu, diz o verso 1. Nós não costumamos valorizar o típico fariseu. Afinal de contas, Jesus não cansou de criticar os fariseus por causa da hipocrisia deles. Mas a gente não pode se esquecer que os fariseus eram as pessoas mais respeitadas daquele tempo. Os problemas que Jesus tinha com os fariseus eram em função das práticas e dos ensinamentos legalistas deles. No entanto, ninguém pode negar que eles eram homens bastante morais. Eles viviam acima da média da ética do mundo ao redor deles. E é precisamente por causa desse elevado padrão ético e moral que eles gozavam de enorme respeito em Israel. Assim era Nicodemos, um exemplo de homem. Segunda coisa sobre Nicodemos, ele era membro da elite governante de Israel. João nos diz que ele era um dos principais dos judeus, diz Almeida Revista e Atualizada. A NVT diz que ele era líder religioso entre os judeus. A NVI diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Gente, certamente que Nicodemos era membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O mais alto órgão de governo da nação. Nicodemos, portanto, era membro da elite governante de Israel. Jesus também diz, em terceiro lugar, no versículo 10, que Nicodemos era mestre em Israel. Quando ele repreende Nicodemos, ele fala: escuta, você é o mestre que todos respeitam em Israel e você não entende essas coisas. Esse artigo definido que eu pedi para você colocar lá no início, quando estávamos lendo o texto, ele é extremamente importante. Porque se ele fosse só um dos mestres, o artigo seria indefinido. Mas João faz questão de colocar o artigo,
para revelar a nós que ele não era um mestre, ele era o mestre, o cara. Quando alguém está buscando, digamos, pós-graduação em alguma universidade, você geralmente escolhe em função do mestre que vai te orientar. Esse era o homem. Nicodemos era o mestre em Israel. Nicodemos era também alguém de elevadíssima cultura. E como nós podemos saber disso? O nome dele, Nicodemos, é um nome grego. Os judeus de classe alta, geralmente eles davam aos seus filhos nomes judeus e gregos, demonstrando os dois mundos pelos quais eles deveriam transitar. Nicodemos, quando adota o nome grego dele e não o nome judeu, afinal ele era um judeu, se não fosse judeu, não seria do Sinédrio. Então, como que um judeu no Sinédrio tem um nome grego? Ele adotou o nome grego, porque era um homem que não se destacava apenas na lei dos judeus. Ele também se destacava na filosofia dos gregos. Era um homem culto. Nicodemos, gente, não era um homem qualquer. Nicodemos tinha pedigree. Nicodemos era religioso, era ético, era moral, era culto, mestre, governante de respeito entre o seu povo. É difícil, se não impossível, encontrar uma figura semelhante a ele no nosso contexto nacional, por exemplo, até mundial. Afinal de contas, quem dos nossos representantes, gente, combina política com excelência ética, moral e erudição acadêmica? Nicodemos tinha isso. Quem no cenário atual poderia se destacar com fé, com piedade, a ponto de transitar entre os palácios do poder e qualquer igreja cristã, entre o mundo acadêmico e a esfera religiosa, entre a rotina do horário comercial e os cultos na igreja, sem deixar qualquer mácula ou sombra de dúvida sobre o seu caráter? Não há gente assim, mas Nicodemos era assim. Se os religiosos de Israel tivessem que eleger um representante em Jerusalém, é muito difícil, é muito pouco provável que teria outro nome senão Nicodemos. Então, por que alguém como Nicodemos, pense comigo, tudo isso para fazer essa pergunta agora. Por que alguém como Nicodemos arriscaria perder o prestígio, a reputação, tudo que ele tinha, indo se encontrar com Jesus? Note, você não pode deixar de observar isso, o texto nos conta, note que ele vai ao encontro de Jesus na calada da noite. Por quê? Porque os seguidores dele, os alunos dele, os pupilos dele, jamais poderiam vê-lo, flagrá-lo naquela posição. Muito menos ouvir o que Nicodemos disse, e menos ainda, como Nicodemos conversou com Jesus. Gente, você já pensou se Jesus fosse um delator com microfone escondido em algum lugar do corpo? Ouça a conversa desse grande homem em Israel, conversando com Jesus. Havia o fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus, certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Imagina. Como assim? Você, Nicodemos? Você chamando Jesus de mestre, de rabi? Você afirmando que esse homem, filho de Maria, um filho bastardo de José, afirmando que Deus mesmo enviou ele, reconhecendo os sinais, os milagres dele como algo da parte de Deus? Como assim? Gente, imaginem o que não poderia ter acontecido com a carreira desse mestre em Israel, por conta desse encontro escondido fora da agenda oficial do Sinédrio. O que ele estava querendo com Jesus?
Na verdade, gente, inicialmente, não nos parece que Nicodemos estivesse interessado em se converter a Jesus. Talvez você tenha crido assim a vida inteira, mas eu quero te apresentar evidências pelo texto, porque durante um bom tempo eu também achei isso. Na verdade, parece que no início Nicodemos não estava interessado em se converter a Cristo como Salvador e Senhor. Na verdade, parece que ele queria converter Cristo ao sinédrio. Há pelo menos duas pistas para mim nesse texto. A primeira pista é a argumentação de Nicodemos com Jesus. A segunda pista é a resposta que Jesus dá para Nicodemos. Primeira pista, a argumentação de Nicodemos. Rabi, todos nós sabemos, olha o plural. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. A gente pode notar nessa fala, gente, que na verdade existe algo bem diferente de um simples interesse na pessoa de Jesus. Nicodemos parece estar aqui não numa peregrinação. Nicodemos parece estar aqui numa missão. Eu suspeito que a intenção dele fosse cooptar Jesus. Por algumas razões. Primeira, porque ele chega chamando Jesus de Rabi. Ele se nivela a Jesus, ou melhor, ele eleva Jesus ao nível dele, Rabi em Israel. Segundo, ele pluraliza o verbo e o pronome. Todos nós sabemos. Todos nós quem? Ele e alguns demais que consentiram com a ida de Nicodemos a Jesus. Nicodemos parece estar querendo impressionar Jesus com o poder e com a influência dele. Nós sabemos. Terceiro, Nicodemos admite alguma aprovação de Deus sobre o ministério de ensino de Jesus por causa dos milagres que Jesus realizou. Sendo assim, é muito melhor você ter um homem desses debaixo do auspício do sinédrio do que solto fazendo o que quer. Lembra da palavra de Gamaliel? Quando quis orientar o sinédrio sobre Paulo, sobre Saulo, falou assim, olha, não vamos mexer. A gente não sabe se é de Deus. Em outras palavras, gente, parece que Nicodemos tinha a intenção de apadrinhar Jesus, cooptar Jesus. Parece que, na verdade, tudo que Nicodemos estava dizendo era mais ou menos assim, abre aspas, veja bem, Rabi, nós sabemos que você é de Deus. Seus sinais só podem vir de Deus. Mas as coisas aqui em Jerusalém são bem diferentes do que lá em Nazaré, de onde você veio. Aqui você vai precisar de bons padrinhos, de bons conselheiros. Aqui você vai precisar de jeitinho, de suporte, de recurso. E eu estou aqui porque nós podemos ajudá-lo nesse seu ministério. Eu sei que nós não podemos ser dogmáticos sobre a intenção de Nicodemos, porque Jesus, como eu já disse, interrompe abruptamente a fala dele. Nicodemos não consegue prosseguir com a conversa inicial, mas tem outra coisa, além de tudo que a gente já argumentou. Note quão diferente é a atitude de Nicodemos diante de Jesus em relação a outros que foram a Jesus em busca de salvação. Leia os evangelhos e você vai ver que os outros chegavam em Jesus dizendo algo mais ou menos assim, tenha misericórdia de mim. Nicodemos diz, Rabi, sabemos que és mestre. Só pode ser, olha os milagres. Nicodemos pode ter ido a Jesus com boa vontade, reconheço isso. Mas ele foi a Jesus muito mais como um padrinho ou um padroeiro, do que como um pecador em busca de perdão e salvação. Em todo caso,
como Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos, ninguém precisava dizer a Jesus como o ser humano é, pois ele conhecia a natureza humana, inclusive desse tal Nicodemos. A resposta de Jesus a Nicodemos complementa o que estamos tentando dizer. Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, Nicodemos, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus não deixa Nicodemos prosseguir, ele interfere abruptamente e diz a Nicodemos o que de fato mais importa, o que realmente tem que acontecer para alguém se tornar cristão. Não que Nicodemos estivesse interessado em ser cristão, como nós dissemos, parece que não, mas a missão de Nicodemos parecia ser outra, e aí Jesus entra em missão, Jesus contra-argumenta, e para mim Jesus está dizendo algo mais ou menos assim: Nicodemos, veja bem o seguinte, se você realmente deseja ter alguma parte comigo, não será de acordo com seus termos, nem segundo os termos da sua religião e muito menos com seus jeitinhos. Aliás, Nicodemos, no estado em que você se encontra não dá, você precisa nascer de novo. Do contrário, você continuará cego para o reino de Deus. Você continuará vivendo para a glória dos homens, você continuará rebelde e condenado, como diz João 3, 18 e 36. Por isso é que eu te digo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, não importa a sua religião, a sua ética, a sua moralidade, quão culto você é, quão dedicado você seja, suas boas intenções para comigo, não importam isso não salva você, você precisa nascer de novo, senão você não verá o reino de Deus. É forte o que Jesus diz, porque tornar-se cristão é nascer de novo. Quem não nasce de novo, continua religioso, pode viver de forma ética, moral, trabalhadora, vai a Jesus, como Nicodemos foi, mas vai a Jesus para fazer negócio. Tal indivíduo, ele pode até fazer muita coisa boa para o bem comum, pode inclusive tratar Jesus com honra. O problema, gente, é que enquanto nós não nascemos de novo, nós não somos capazes de vir a Deus, nem de provar de Deus. Enquanto nós não nascemos de novo, nós não somos capazes de manter um coração sem orgulho, sem vaidade, sem rebeldia, sem ousadia, como parecia ser o coração de Nicodemos. Cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de rebeldia. De onde eu tiro a rebeldia? Da conclusão do capítulo 3, lá no verso 36. Lembre-se que esse capítulo inteiro ainda está tratando sobre esse encontro e de como Jesus conhece a natureza humana. Quem não nasce de novo continua vivendo para si mesmo, em busca da glória dos homens. Quem não nasce de novo pode até cultivar um verniz de piedade, de religiosidade, mas vai seguir existindo sem vida de verdade. Quem não nasce de novo não passa de boneco de cera, continua espiritualmente morto e condenado. E olha que Nicodemos tinha pedigree. Para ser cristão você tem que nascer de novo. Tá bom, pastor, como nascer de novo? E aí me leva à segunda observação, que diz assim: ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus. Gente, ser crente, ser cristão, não é resultado de algo que nós fazemos. É isso que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões dizem que você tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. O cristianismo fala do que Deus fez por nós, do que Deus está fazendo em nós, e do que Deus faz e fará através de nós.
que Deus fez por nós, fora de nós, em Cristo na cruz. O que Deus faz em nós, nos santificando pelo Espírito. O que Deus faz através de nós, nos dando poder, empoderando-nos para a gente levar a mensagem do Evangelho da glória e da graça de Deus aos demais pecadores. Ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus. O próprio Deus em Cristo é o autor e o consumador da fé do cristão. Quem é o autor de alguma coisa, gente? O autor de alguma coisa é aquele que produz aquilo do nada. Digamos que você seja o autor de um livro, você pega uma pilha de papel em branco e do nada, da sua cabeça, você enche ela com palavras e enredos encantadores. Nós não tínhamos fé. Deus nos deu fé. Ele é o autor da nossa fé e Ele é o consumador no sentido de que Ele vai sustentá-la até o fim. Paulo também diz que o próprio Deus efetua no cristão tanto querer como realizar segundo a boa vontade de Deus. É Deus que nos dá desejo por Deus e é Deus que nos dá condições de dizer sim para Deus. É Deus quem começa a boa obra no cristão e é Deus quem haverá de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Afinal de contas, tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A obra sobrenatural da graça de Deus é o que nos converte, tornando-nos cristãos. Começa com o novo nascimento, tem que nascer de novo, diz João 3, verso 3. E nascer de novo aqui não tem nada a ver com reencarnação. Tem a ver com um milagre que vem do alto, até porque a expressão nascer de novo significa nascer do alto, no original grego. Ou seja, é algo que do alto é feito por nós e dentro de nós. É o milagre da graça de Deus regenerando o coração do pecador. O que é regenerar? Regenerar significa gerar de novo, fazer reviver, ressuscitar, tornar pedra em carne. Imagina você, um médico do SAMU, e você é chamado, você chega com todo aquele aparato, alguém estirado no chão, aparentemente morto, e você vai com aquela máquina, o desfibrilador, coloca no peito e você faz o cara reviver. Se Deus não te fizer reviver, você não passará de um Nicodemos. Perfeito aos olhos dos homens, perdido e condenado aos olhos de Deus. Jesus mesmo, quando ele responde às indagações de Nicodemos, ele explica por que ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus. Porque é algo que vem do alto em nosso favor, nós não conseguimos fazer por nós mesmos, nós não conseguimos dar a luz a nós mesmos. Então, observa aqui o argumento de Jesus. Quando você lê João 3, de 3 até o verso 15, você observa Jesus dizendo pelo menos 3 coisas do porquê que a conversão é obra de um milagre. E aqui eu uso conversão como sinônimo de novo nascimento, sinônimo de regeneração. Por que é um milagre? Por que tem que vir do alto? Por que é algo que a graça de Deus faz por nós? Primeiro, porque o ser humano, no seu estado natural, ele não passa de carne sem vida. Ele não deseja a Deus, ele está espiritualmente morto. Segundo, porque ele não tem entendimento espiritual, ele não compreende as coisas de Deus, ele está cego. Terceiro, porque ele não pode se achegar a Deus, ele está condenado pelo pecado, ele está moralmente separado de Deus. Passe os olhos comigo aqui no texto. Jesus diz no verso 3, necessário é nascer de novo, senão você não verá o reino de Deus. E aí Nicodemos demonstra a cegueira dele. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos.
E aí ele chega a ser infantil, ele fala, o senhor está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus traz o assunto de novo para as coisas espirituais. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas é o Espírito que dá vida, que dá luz, vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, Deus é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, na hora que quer. E aí Nicodemos pergunta de novo, como pode ser isso? Veja que ele é cego, ele não enxerga. E aí Jesus dá na boca do estômago dele, ô mestre, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você não escuta mais Nicodemos? Eu lhe digo a verdade, Nicodemos. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho, nem você nem seu sinédrio. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como vocês vão crer se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Gente, Jesus, ele não somente ensina que nós não conseguimos por nós mesmos nos tornarmos crentes. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muita gente com boa intenção tentando ser crente. Você está trilhando o caminho inverso. A primeira coisa que você precisa é de um milagre de conversão na sua vida. Você precisa nascer de novo. Mas João não nos mostra apenas isso, que a gente não consegue por nós mesmos. João mostra para nós como acontece o novo nascimento. E ele vai dizer para nós que o Filho do Homem se encarnou, viveu entre nós sem pecado e foi levantado na cruz no lugar do pecador. Da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada por Moisés numa estaca lá no deserto, Números capítulo 21. E por que aquela serpente de bronze foi levantada lá no deserto em Números 21? Porque tinham sido picados pelo veneno das serpentes. E quem quisesse se manter vivo teria que olhar para aquela serpente de bronze com fé. E todos que olhavam para aquela serpente, em Números 21, eram curados. Jesus está dizendo que o novo nascimento começa quando você olha para si mesmo e diz, o pecado me picou. Eu sinto o veneno do pecado correndo nas minhas veias. O bem que eu quero eu não consigo fazer. Eu sinto o pecado na minha alma, eu sinto que o pecado me mata a cada dia, eu sinto que eu estou morrendo. E aí vem João e diz, relatando-nos a mensagem de Jesus para Nicodemos, olhe para o Cristo, olhe para a cruz, olhe para o que ele fez, da mesma forma que aqueles israelitas, ao olharem para a serpente, foram curados. Se você olhar com fé para Jesus, você será curado. Mas presta bem atenção, porque João está nos dizendo que até esse nosso ato de olhar para Jesus vem de Deus. Como que ele diz isso? O verso 8. O vento do Espírito sopra no coração do pecador, sopra quando quer, como quer. Mas que jeito que o pecador sente o sopro do Espírito colocando fé nele? Pedro fala isso, 1 de Pedro 1, de 23 a 25, Pedro diz que vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. E essa palavra é a mensagem do Evangelho que lhes foi anunciada. Pedro está dizendo que quando nós entramos em contato com a mensagem, isso que estamos fazendo aqui, o Espírito vem e sopra e coloca em você fé. O pecador nasce de novo. O pecador nasce da água e do Espírito, diz o verso 5.
que significa isso? Batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo para falar em línguas? Não. Ezequiel 36, de 25 a 27, nos ensina o que Jesus está dizendo aqui. Quem nasce da água é porque foi lavado com o sangue de Jesus. Assim como a água lava a sujeira do nosso corpo, o sangue de Jesus lava o pecado da nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Quem não nascer da água, quem não for lavado pelo sangue, quem não nascer do Espírito, quem não tiver esse sopro do Espírito, colocando em você uma inclinação santa pelas coisas de Deus, se isso não acontecer em você, você não tem como ser crente. A regeneração, o novo nascimento, consiste em recebermos o Espírito Santo de Deus na medida em que somos expostos ao que o Evangelho ensina. Eu ouço a mensagem, eu leio a Bíblia, o Espírito vem e coloca em mim fé, regenera meu coração, eu creio, e nesse momento em que me arrependo e creio, o sangue de Jesus me lava os pecados, eu nasci da água e do Espírito. E aí sim, eu vou para o batistério professar minha fé e dizer publicamente daquilo que já aconteceu dentro de mim. Batismo não lava nenhum pecado. Batismo não salva ninguém. O batismo apenas testifica essa obra miraculosa que já teria acontecido em você. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, assim como a água lava a sujeira. Eu recebi o sopro do Espírito, fazendo essa palavra de Deus criar vida em mim, me dando arrependimento, me dando fé. Você sabia que nós batistas cremos nisso a vida inteira? Nós sempre cremos que se Deus não iniciar essa obra de novo nascimento em nós, colocando em nós arrependimento, colocando em nós fé, a gente continua religioso, membro de igreja, membro do sinédrio, mas sem ver o reino de Deus. Então, para você ser cristão, você tem que nascer de novo. Isso é obra sobrenatural de Deus. É o sopro do Espírito na sua alma, na medida em que você ouve o Evangelho, ouve o que acabamos de dizer, que o pecado te picou, o pecado corre na sua veia. Eu não preciso provar para você que todos nós somos pecadores, basta você ler as notícias. O que aconteceu com o mundo é que o pecado nos envenenou. E enquanto nós não olhamos para o madeiro, para a cruz, onde Cristo foi pregado como sacrifício, nosso substituto. E enquanto eu não digo, Senhor, eu me arrependo de ter vivido como eu tenho vivido, e eu creio no que Jesus fez em meu lugar, quando você crê nisso, sabe o que você está dizendo? Deus te fez nascer de novo. Então, infelizmente, eu creio de todo o coração que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que foi mudada em 1985, cometeu um grave erro. Porque desde os primeiros missionários que pisaram nessa pátria, Bagby, Taylor, a primeira declaração de fé dos batistas, até o ano de 1985, pouco tempo, dizia que a prova de que alguém foi regenerado é que ele se arrepende e crê. Amém. Sabe o que diz a nossa declaração hoje? Para você ser regenerado, você precisa arrepender e crer. Meu Deus, é impossível. É a mesma coisa de você chegar num velório e virar para o caixão, para o defunto, e falar assim, levanta, anda. Está morto. O que aconteceu conosco em 1985 para a gente cair numa loucura dessa de achar que a gente consegue se fazer cristão?
Jesus mesmo está dizendo, se eu e você não nascermos de Deus, pastor, como eu vou saber se eu sou nascido de novo? Se existe no seu coração arrependimento, se existe no seu coração fé, saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que você nasceu de novo, veio de Deus, é milagre. Ele começou e Ele vai terminar isso. Ele é o autor e Ele é o consumador dessa fé que Ele te deu. E a última coisa, você precisa nascer de novo para ser cristão. Ser cristão é obra sobrenatural da graça de Deus. Mas em terceiro lugar, o cristão demonstra os efeitos do novo nascimento. Quem nasceu de novo, como diz João 3, versículo 8, pode até não conseguir explicar. Se eu perguntasse para você como é que foi seu parto, o máximo que você vai conseguir dizer é: eu nasci de cesariana ou eu nasci de parto normal. Máximo. Aí se eu falar para você assim, mas explica, como é um parto cesariana? Não sei, deixa eu olhar no Google, no YouTube. Você não sabe explicar, mas você nasceu. Então, mesmo que eu e você não saibamos explicar, João está dizendo, mas a gente sente, o vento sopra, a gente ouve o vento, a gente ouve a voz de Deus, a gente sente o vento. O Mac, o meu cachorro, deveria chamar Spurgeon, porque ele é todo barbudo, bonito, gordinho, e ele ama o vento. O momento preferido dele é quando eu sento lá na sacada do apartamento, abro a sacada e vem o vento. Aí ele põe o focinho dele assim em cima do negócio e o vento sopra nele, ele sente o vento. Eu olho aquilo e me lembro do que Spurgeon falou, que todo pregador precisa de duas coisas, do sopro do Espírito e de um prédio bem refrigerado para ele pregar bem. Então, abaixa esse ar-condicionado para mim. Vento. Você não sabe explicar de onde vem, como acontece, mas você ouve a voz de Deus dizendo, creia. Você ouve Deus guiando você, você sente Deus na sua vida. Você começa a perceber os efeitos da voz de Deus na sua vida. Você começa a perceber e a sentir os efeitos da transformação de Deus na sua vida. E aí você quer saber que tipo de fruto você começa a dar quando você nasce de novo? Além do arrependimento e da fé, você começa a viver em novidade de vida. João, que escreveu esse evangelho, João que aprendeu de Jesus de primeira mão, foi o João que escreveu 1 João. E lá em 1 João ele diz assim, porque 1 João 2,29, porque sabemos que Deus é justo, também sabemos que todo o que pratica justiça é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, quem se arrependeu e creu, vive praticando a justiça, não é um injusto agindo como um justo. 1 de João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Peca, arrepende-se e busca mudar de vida, mas não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus, diz 1 João 3,9, quem vive na prática do pecado não chora mais pelo pecado, não se incomoda mais, não pode dizer que nasceu de Deus. Pastor, você está dizendo que crente não peca? Você não me ouviu dizer isso. Eu estaria fazendo Deus mentiroso. Mas o que João está nos dizendo é que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não pode continuar naqueles mesmos pecados de estimação. Se entristece com eles e diz, Deus, livra-me disso, ou leva-me dessa vida. Eu já ouvi gente orar assim. Deus, ou o Senhor me arranca esse pecado, ou o Senhor me leve dessa vida. Esse é crente, esse é nascido de Deus. Mas hoje, a gente sai do culto para o motel. Fica nos amassos, faz o que quer.
Pornografia? Vídeo pornográfico no WhatsApp? Só piada, pastor, só para dar risada. Quem é nascido de Deus não continua nessas práticas. Quem é nascido de Deus tropeça, cai, mas se arrepende, pede misericórdia, pede graça, pede perdão e diz: Deus, eu não posso continuar a pecar porque eu sou nascido de Deus. 1 de João 4, verso 7, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, não é nascido de Deus. Seu amor pelo seu irmão revela se você é ou não nascido de Deus. Sabia disso? E a última coisa que João diz na primeira carta, 1 de João 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem foi nascido de novo, crê. Crer é fruto do novo nascimento. Versículo 4, 1 João 5, 4, todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo, vence essas tentações do mundo, vence a cobiça desse mundo, vence o que o mundo nos oferece como normal. Quem é nascido de Deus, diz o verso 18 de 1 João 5, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Gente, o cristão demonstra os efeitos do novo nascimento. E eu te pergunto, você é mesmo um cristão? Depois de tudo que a gente viu, minha oração é que você tenha compreendido que para ser crente, para ser cristão, em primeiro lugar, Deus tem que vir do alto e fazer você nascer de novo. Não é algo que você decide. Eu digo isso porque muita gente diz assim: não, pastor, deixa eu viver minha vida, depois eu... Não é, você não está entendendo. Você nunca vai se fazer ser cristão. Você pode ser um excelente Nicodemos. E se você chegar diante de Deus, Ele vai dizer para você: olha, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é obra sobrenatural da graça de Deus. É na medida em que lemos a Bíblia, ouvimos a pregação, ouvimos o Evangelho, o Espírito sopra vida. Eu creio, e aí de repente eu começo a ler a Bíblia e as coisas fazem sentido, eu entendo, eu gosto, me alegra. O que é isso? É porque você está com uma disposição melhor? Sim, mas de onde vem essa disposição? Do Espírito de Deus. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Você tem que nascer da água e do Espírito. O sangue de Jesus tem que lavar seus pecados. O Espírito de Deus tem que soprar vida na sua vida. Você tem que olhar para Jesus, assim como os israelitas olharam para a serpente no deserto. Nicodemos, gente, ele começou muito mal, mas ele terminou muito bem. Se você ler esse capítulo todo, como Deus permitindo, a gente vai fazer isso, próximo domingo, você vai perceber que eu não vou nem precisar mudar o roteiro para pregar a mensagem de Natal. Essa é a beleza da Bíblia. Você vai perceber que na medida em que Jesus foi confrontando Nicodemos com a realidade do novo nascimento, na medida em que Jesus foi mostrando para Nicodemos essas coisas todas, ele sai daquele encontro e vai pensar. Porque a Bíblia não fala se ele creu ou não creu. Mas lá no final, João 19, de 38 a 42, Nicodemos e José de Arimateia são os dois que usam do seu dinheiro e da sua influência para dar um sepultamento digno para Jesus. Pegam o corpo dele e sepultam ele. Que diferença! Aquele que foi a Jesus durante a noite, num encontro nada republicano, fora da agenda oficial do Sinédrio, escondido dos seus fiéis e seguidores, esse, ao ser confrontado com a mensagem do novo nascimento, do Evangelho, foi mudado. E agora, à plena luz do dia, ele disse: me dá esse corpo, deixa eu sepultá-lo.
como ele merece ser. Nicodemos, não faça isso. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre. Um dia eu fui a Ele tentando ser dele o padrinho, o lobista dele. Mas eu entendi, o pecado me picou, eu olhei para o sacrifício dele, eu criei, ele me salvou, eu vejo o reino de Deus, me deu o corpo dele. Saia daqui hoje à noite assim, meu povo. Olhe para Jesus, creia em Jesus, de forma muito prática. Eu digo a você, arrependa-se e creia. Mas pastor, o senhor não disse que isso é obra de Deus? Se você se arrepende e crê, já é Deus fazendo você nascer de novo. Essa é a maravilha. Feche seus olhos agora, eu quero orar com você.